doente ou cativo, como podemos identificar? Em Lucas 5, assim como em Isaías 61, Lucas 5 diz, respondeu-lhe Jesus, 5:31, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Diga comigo, quem precisa de médico é quem está doente. Em Isaías 61, na literalidade, diz assim, de forma literal, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Jesus em Lucas vai fazer menção e vai dizer mais, vai dizer que naquele dia a Escritura, a palavra se cumpriu. Talvez não só porque Isaías, o profeta considerado o profeta messiânico, o que mais anunciou o Messias, Jesus, escreveu sobre ele, mas também porque no lugar que ele ministrava essa palavra, haviam certamente muitos doentes que precisavam do médico, muitos pecadores que precisavam se arrepender, muitas pessoas que talvez vendo-o e ouvindo-o não entendiam o que ele dizia, assim como Nicodemos. O fato é que talvez o não entender o que vê e o que ouve possa ser fruto de uma doença ou de um cativeiro. E o doente precisa ser curado e o em cativeiro precisa ser liberto. Por isso que em Isaías 61, ele afirma que temos o Espírito, e o Espírito só está sobre nós com uma finalidade. Assim como o talento só nos foi dado com uma finalidade, assim como o tempo que vivemos nessa terra só nos foi concedido e continua sendo concedido, porque Deus ainda tem uma finalidade. Mas como eu posso distinguir quem está doente e quem está preso? Como agir? Não vamos esgotar o assunto, mas vamos refletir. Quando alguém está enfermo, ele precisa ser curado. A cura é impetrada quando há enfermidade. A cura vai se aplicar sempre a quem tem uma doença, seja ela do espírito, das emoções, na carne. Aqui, o problema vem de dentro. Há algo ferido, desequilibrado, adoecido, que precisa ser restaurado à sua forma original. Talvez aí a mais nobre lição de quem estuda o âmbito e as nuances da psique, seja o psicólogo, o psicanalista, que principalmente possuindo o Espírito, a unção, o entendimento do céu, vai conseguir conduzir essa pessoa num caminho de restauração à sua forma original, porque ora, ninguém nasce com isso quebrado por dentro. Por fora, fisicamente, alguém pode nascer quebrado, mas por dentro não. Jesus curava cegos, leprosos e paralíticos, pessoas que tinham algo quebrado em si. Já no sentido emocional, também existem doenças da alma, traumas, rejeição, medo, culpa, ansiedade. A cura vai atuar no coração, na mente, no corpo.
A cura vai restaurar o que foi ferido, quebrado por dentro. Ela requer um tempo e um tratamento. E ao tempo e o tratamento juntos, vamos chamar de processo de restauração. Ei, há muita gente, inclusive nós, que precisamos entrar nesse processo de restauração. Deus não vai só curar, Deus vai restaurar. Eu quero dizer que você nessa manhã está sobre uma unção de restauração sobre a tua vida. O tratamento começou e o tempo aceitável do Senhor chegou para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Aqui na cura o foco é restaurar a saúde. Mas só restaura a saúde para uma função. Então, além de o foco ser restaurar na cura a saúde, é restaurar também a funcionalidade, porque um doente não funciona como Deus o criou para funcionar. Posso ouvir um amém? Alguém que guarda rancor profundo precisa ser curado desse ressentimento, de toda hora sentir novamente, ressentir. Porque essa ferida impede, por exemplo, o amor e a confiança. Um rancor impede a manifestação do amor e da confiança. Mas há os que não precisam ser curados porque não estão doentes, enfermos, eles estão aprisionados, então eles precisam ser libertos. E aí a libertação vai se aplicar, óbvio, a quem está preso, encarcerado, mas pode ser preso, presa. Diga comigo, há algo, alguém ou um sistema. Diga, o problema aqui é fora. Diga, mas com raízes espirituais ou psicológicas profundas. A pessoa, nesse caso, está subjugada, está dominada, controlada por forças. Entenda força como opressões, sim. Espíritos que atuam nas regiões celestiais, que oprimem, talvez possessões, espíritos que tomaram posse do que não lhe pertencia. Mas talvez essas pessoas também possam estar sendo controladas por outras forças, por influências, por pessoas, por vícios, por hábitos. Que é um exemplo bíblico, Jesus que libertava os endemoniados e os oprimidos. Pessoas que estavam sob o domínio de algo que não eram elas mesmas. Já no sentido do comportamento, do que podemos ver, porque só vemos como alguém se comporta. É por isso que às vezes nos enganamos com alguns, e é por isso que quem nunca, que atire a primeira pedra, enganamos alguns. Porque as pessoas só veem o que permitimos ver, como nos comportamos na presença dela. No sentido do comportamento, libertação é romper padrões, vícios, dependências ou laços emocionais, que mesmo sendo emocionais, só nos prejudicam. Quando temos a libertação, vemos que ela atua na área da autoridade e no domínio, porque alguém que está preso, encarcerado, já não domina o que quer, não domina a si. Se está preso por um vício, já não exerce domínio sobre si. Se está preso fisicamente em um cárcere, uma prisão física, como Paulo e Silas, já não tem domínio sobre o ir e vir, já não tem autoridade para dizer, abra essa cela, eu quero sair. A libertação rompe cadeias, rompe também vínculos espirituais. Gente que teve contato, como eu no passado, com forças ocultas. Gente que pisou em centros espíritas. Gente que teve contato com entidades. Mas ela também rompe cadeias e vínculos mentais.
Tem gente que precisa ser liberta da maneira de pensar. Alguém ensinou, ou ela aprendeu, ela quis ser assim, e ninguém muda ela. A libertação requer entendimento e decisão. Diga comigo, a libertação requer entendimento. Olha o entendimento de novo aí. O entendimento fala de entender óbvio, discernir, examinar com minúcia, acertar na interpretação, digamos assim, do que você ouve ou do que você vê. Podemos sair da mesma maneira que entramos, mesmo com tantas palavras que Deus liberou sobre a nossa vida, sobre todos que pisaram e cantaram nesse lugar. Ou podemos acertar na maneira com que vemos e ouvimos. Ver da maneira como Deus deseja que vemos, ouvíssemos, e ouvir da maneira que Deus desejava que ouvíssemos. Por que requer entendimento e decisão? Porque isso vai gerar autoridade sobre o que te domina. É o vício, é a prisão física, é o laço emocional, é uma maneira de pensar, um viés cognitivo. Eu pensei sempre assim a minha vida toda, que agora eu nem faço mais força para pensar sobre o que eu vejo e ouço. Se eu vejo e ouço, o meu viés cognitivo, a minha estrada neural, o caminho que a minha mente construiu, isso é físico. Isso não é espiritual, isso não é filosofia, isso é ciência. Existe um caminho, por isso que fazemos as coisas da maneira que fazemos. Por isso que depois de um tempo fazendo as coisas da maneira que fazemos, não precisamos mais pensar acerca de alguma coisa. E é por isso o Espírito me diz que aquele povo, mesmo sendo o povo escolhido de Deus, a nação que o Filho de Deus nasceu, rejeitou o Filho de Deus. Já não conseguia ver e ouvir como ele deveria ser visto e ouvido. Como ele, o que ele representava. Na libertação, o foco é restaurar, óbvio, a liberdade, mas também restaurar o governo próprio. Deus nos chamou para governar, mas não é só sobre o ambiente, só sobre as pessoas, no sentido de influenciá-las, sobre as circunstâncias, não. Deus nos chamou para exercer o governo sobre nós. Por isso que José, antes de ser colocado, o Espírito me diz, na posição de governo, de controle, de autoridade, de domínio daquela terra, teve que controlar a si, dominar a si, e dizer não ao ressentimento contra os irmãos, não ao ressentimento contra os pais, não ao ressentimento contra aquela mulher, não ao desejo de possuir aquela carne, aquele pedaço de carne que se apresentou. Ele disse não, e quando foi chamado no cárcere para interpretar o sonho, disse não à sua vontade de dar o troco. Ele governou a si antes de governar as pessoas em uma terra, em uma geração. Ei, ninguém que não governa a si será lembrado pelo seu governo. Nenhum pai que não governou a si será lembrado pelo seu governo. Será considerado rei. E nenhuma mulher será lembrada como uma rainha. Posso ouvir um amém? Alguém que não consegue parar de repetir padrões destrutivos, padrões que destroem a comunhão, entra e sai, vícios, que destrói a sua vida, que acaba com o seu dinheiro, que acaba com a sua saúde, que acaba com o seu relacionamento. Relacionamentos que terminam, separa, casa separa, casa separa. Alguém que precisa ser liberto. Alguém que precisa ser liberto é todo aquele que está preso a algo que lhe domina. Ei, na sua vida aí, tem alguma coisa que ainda lhe domina. Analise. Porque hoje Deus vai iniciar um processo de restauração. Vai restaurar a liberdade. A cura atua na natureza do problema, uma ferida, uma enfermidade. A libertação atua na prisão ou no domínio.
Na cura, o foco principal é restaurar o que foi ferido. Na libertação, o foco principal é romper o que aprisiona. Lembra que eu tenho dito há muito tempo, estamos tratando doentes como libertos, libertos como doentes. Por isso, psicóloga, psicanalista, é preciso entender as missões. E se um de nós for fazer para se conhecer, é melhor nos tratarmos com alguém. E investir o nosso tempo naquilo para que fomos chamados. Eu não estou fazendo apologia a fazer ou não fazer. Eu estou trazendo o que penso. Na cura, ela age de forma interna, na alma, no corpo, nas emoções. Já a libertação, ela age de maneira externa e principalmente espiritual, em vínculos. Pessoas que estão algemadas a algo ou influências. Na cura, a necessidade humana desta pessoa é que ela precisa ser restaurada. Já no campo da libertação, a necessidade que essa pessoa tem, na verdade, é de autonomia, de liberdade, porque ela está presa, aprisionada. Na cura, temos um coração quebrado. Na libertação, veja, corrente nos pés. Não consegue andar, não consegue sair. A cura trata a alma. Diga comigo, a cura trata a alma. Diga o que sentimos. Diga o que pensamos. Diga a libertação trata do espírito. Diga das influências. Diga o que nos governa. O que nos escraviza. Muitos precisam, aí vem, dos dois processos. Lembra? É um processo de restauração. Quem é liberto está sendo restaurado. Quem é curado está sendo restaurado. A partir de hoje estamos entendendo mais um princípio do reino dos céus, do evangelho do reino. Jesus veio para implantar o reino, então ele também veio para restaurar aquilo que foi quebrado, perdido, aqueles que foram aprisionados. Estamos nesse lugar porque precisamos restaurar as famílias desse lugar, porque precisamos restaurar os casamentos desse lugar, porque precisamos restaurar os destinos desse lugar. Jovens que estão destinados ao fracasso, à morte, à doença, a enfermidade, a prisão. Deus está dizendo que nos trouxe para esse lugar para começar uma rota de restauração, onde famílias serão restauradas e destinos serão restaurados. Muitos precisam dos dois processos de restauração. Primeiro precisam ser curados do que lhe feriu. Depois precisam ser libertos dos que lhe mantêm aprisionado, presos ao passado. Entenda o passado como aquilo que eram, porque quando aceitamos Jesus, a fotografia não é do que éramos, é do que Deus deseja que sejamos. Doente ou cativo. Alguém pode coabitar, doente, cativo, podem coabitar e retroalimentar-se. São eixos diferentes. Porque quem está doente precisa de cura, quem está cativo precisa de libertar. Só que um pode levar ao outro. Diga comigo, um pode levar ao outro. Diga, mas nenhum implica automaticamente no outro. É como pensar em dois eixos. Um você tem saúde e doença, escrito. O outro você tem liberdade, cativeiro. A gente que pode ser livre e saudável. Então é um livre saudável. Alguém que pode ser saudável, mas cativo. Então é um cativo saudável. Talvez alguém, por exemplo, com uma dependência emocional, sem sintomas físicos. E uma dependência emocional pode ser, irmão, uma dependência de aprovação.
de a todo tempo se sentir aprovado, acolhido. Então, para uma pessoa assim, se você conversa com ela durante uma semana, 7 dias, abandona todos e vai para o canto da sala para dar atenção para ela, mas no 8º você diz, só um segundo, e vai falar com outra pessoa, porque a outra também precisa de atenção, para essa dependente emocional, que não tem sintoma físico, ela é saudável, mas está prisioneira a um padrão que precisa a todo tempo se repetir. Se repetir. Alguém pode ser livre, mas pode ser doente. Então se torna um doente livre. Câncer. Mas alguém pode ser também doente e também ser prisioneiro, cativo. Alguém com vício, com comorbidade, com trauma, com compulsão. Alguém acima do peso, que repete padrão, que faz piada, que terceiriza. Alguém que sabe que pode morrer porque tem alguma coisa errada no seu corpo e passa mal, mas continua. Doente cativo. Precisa ser liberto e ser curado. Quando o doente se torna alguém que precisa ser liberto, alguém que está doente, mas que também precisa ser liberto, pode acontecer, mas não é regra. Quando alguém está doente e precisa também ser liberto, isso gera medo. Tem identidade de vítima, dependência relacional, faz acordos internos, tipo, sou incapaz, que acabam virando prisões. Tem uma doença na alma, no sentir, no pensar, que por tanto tempo está nutrindo, não foi curado ou curado e agora se tornou prisioneiro, prisioneira. Uma dor crônica. Nas relações começa a evitar, começa a se isolar. Alguém que diz não sou capaz durante tanto tempo, uma doença aqui, começa a se tornar prisioneiro de narrativas de impotência. Mas quando alguém que está doente e não está liberto, ou está liberto, perdão, é quem está doente, mas está livre. Está livre, não tem uma prisão física e espiritual que impeça de fazer a coisa certa. E essa pessoa mantém escolhas. Mas ao mesmo tempo essas escolhas, sem perceber, vão lhe destruindo. Melhor cenário, alguém que está livre e está saudável. Seria o melhor cenário para nós. Fato é que a doença pode produzir, sim, um cativeiro secundário, mas não necessariamente. Alguém doente por muito tempo pode, sim, ficar aprisionado. E mesmo depois livre da doença, precisar ser liberto. Quem é liberto pode ficar livre também da doença. Às vezes sim, às vezes não. Quem é doente pode ficar livre dessa doença, se a doença é mantida por fatores de cativeiro. Alguém que está preso no vício, em um ambiente degradativo, em relações abusivas. E quando alguém é liberto daquele lugar, daquela relação, alguns até de um casamento, a libertação remove o combustível. E os sintomas, eles começam a regredir. Libertação pode facilitar a cura, sim, mas não é garantia.
A doença pode te conduzir a um cativeiro. Pode gerar dor, limitação, pode gerar medo, autodefesa, acordos internos, perda da capacidade de agir. O cativeiro pode te conduzir a uma doença. Opressão, vício, um ambiente errado pode te conduzir a estresse crônico, inflamação, comportamentos de risco, adoecimento. Fato é que esses fatores, eles interagem entre si. Por isso, diga comigo, por isso, tratar um eixo só costuma ser insuficiente nos casos mais difíceis. Mas como decidir o que vem primeiro em algum dos casos? Precisamos olhar para o risco que isso pode nos causar. Como isso tem afetado a relação com Deus. Pessoas que estão abdicando da comunhão, da relação com Deus. Pessoas que estão abdicando do serviço para Deus por um vício, por um erro, por uma prisão, por um medo, por uma narrativa de insuficiência, por qualquer que seja. Temos 3 caminhos a seguir. Na cura ou na libertação, primeiro é diagnosticar, aceitar que precisamos ser curados ou que precisamos ser libertos. Mas deixa eu fazer um adendo na libertação. Às vezes, precisamos cortar alguns pactos. Precisamos renunciar a alguns padrões para a libertação ou para a cura. Precisamos estabelecer limites. Diga comigo, limites. Diga com pessoas. Diga com telas. Diga com substâncias. A libertação e a cura vai nos restaurar a autoridade sobre aquilo que nos domina, ou que nos aflige, ou que nos faz paralisar, ou que nos derruba, porque a doença é isso também. E precisamos criar um ambiente, não só o lugar, precisamos criar um sistema, essa é a palavra, precisamos criar um sistema para nos manter curado e liberto. E essa manutenção fala da comunidade em que vivo. Quer outro exemplo, a se manter curado e liberto? Fala da prestação de contas. Uma prestação de contas talvez simples, de onde estou, para onde vou, ou do que faço, ou como uso. Quer manter? Cria uma rotina. Quer permanecer curado e liberto? Uma rotina de oração, de leitura, de boas palavras, de boas práticas, de algumas metas, de algumas revisões daquilo que faz, que diz, que ouve, que vê. Cura restaura o que foi ferido, libertação remove o que te governa. Às vezes uma vai puxar a outra, mas não são a mesma coisa. E nem andam juntas em uma ordem fixa. Para encerrar, precisamos ajudar as pessoas e a nós a discernirem onde realmente estão presas. Se precisam de cura, se precisam de libertação, ou dos dois. Mostrando para nós e para elas que o propósito de Deus não é apenas sarar as feridas, mas restaurar o domínio e a liberdade interior. Diga comigo, Deus não quer apenas sarar as feridas. Diga, Deus quer restaurar o domínio e a liberdade interior. Porque só o livre pode escolher. Só o doente pode escolher. Deus veio restaurar o seu reino na terra. E dizer às pessoas, se você entendeu o que veio e que houve, você vai escolher nascer de novo, no lugar certo,
num conjunto de normas, de leis, de direitos, de deveres, que a sua cidadania lhe atribui, na herança que a sua cidadania lhe atribui, que a sua filiação lhe imputa. Todos nós precisamos de cura e libertação. Há pessoas que estão feridas, mas não estão presas. E há pessoas que estão livres, mas ainda estão doentes. A primeira pessoa sofre em silêncio. A segunda disfarça a dor com movimento, porque está livre. Mas ambas estão incompletas. Diga, ambas estão incompletas. Porque Deus não quer só sarar nossas feridas, Ele quer, lembra, nos devolver a autoridade sobre a própria vida. Sabia que às vezes, mesmo nós aqui nesse lugar, não temos autoridade sobre a nossa própria vida? Queremos fazer algo e não fazemos. Sabemos que o certo é fazer alguma coisa, é estar aqui, por exemplo, é se batizar, é ajudar o próximo, por que não fazemos? Nem sabemos, mas não estamos na autoridade sobre a própria vida. Lembra o que Isaías diz e Jesus repete em Lucas 4:18? E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar liberdade aos cativos e recuperação de vista aos cegos, ou seja, a quem está doente, para libertar os oprimidos. Quem está oprimido é liberto da opressão. Quem está preso é liberto da cadeia. Quem está doente, e a cegueira é uma doença, tem suas vistas recuperadas. Nesse único versículo, Jesus fala de cura, recuperação da vista, mas também fala de libertação, liberdade aos cativos. Ele veio para ambos os propósitos. Diga comigo, Ele veio para ambos os propósitos. Diga, esse é o verdadeiro poder de Deus. E é sobre isso que devemos pregar. Porque se verdadeiramente o Filho vos libertar, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. O doente pode precisar, repito, de libertação. Porque a dor prolongada pode gerar prisões emocionais. Está doendo há tanto tempo que gera medo, autopiedade, raiva, desconfiança. O liberto pode voltar a adoecer. Alguém que é livre pode voltar a ficar doente. Porque a liberdade sem cura vai gerar vazio e recaída. Analise o vício. Estou pregando para mim. Quem tiver coragem, prega para si. Alguém que diz, estou há tanto tempo sem uma prática. Estou há tanto tempo sem ver, ouvir, fazer, qualquer que seja. Vai contando os dias. E é uma prática, por exemplo, de um grupo que ajuda muitos alcoólatras, os alcoólatras anônimos. Qual é a evidência? Há quanto tempo eu estou sóbrio? Há quanto tempo eu estou limpo? É comum ver alguém em processo de abandono desse vício, dizer, estou há tantos dias limpo. Como quem diz, estou há tantos dias livre. Mas o liberto pode voltar a adoecer, porque a liberdade sem cura gera vazio e recaída. Só que aquele que está contando os dias significa que alguma coisa ainda não foi preenchida. E logo corre o risco de recair, cair novamente. Alguém que venceu o vício, mas não tratou o trauma que o gerou. Sabe o que pode acontecer? Trocar de vício. A ferida não curada se torna uma prisão, e a prisão não tratada adoece o corpo e a alma. Vou repetir, a ferida não curada se torna uma prisão, e a prisão não tratada adoece o corpo e a alma.
A cura trata do campo emocional e físico, a libertação trata do campo, como eu disse, espiritual, mas também do comportamento, ainda que seja do ir e vir. Juntas, elas vão formar o que Paulo chama de renovação da mente. Lembra? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. Transforma o mundo pela renovação da sua mente, do seu entender, de como você traduz o que viu e o que ouviu nessa manhã. A mente curada vai sentir diferente, a mente liberta vai escolher diferente. Uma pessoa com ansiedade crônica, ela precisa de cura, porque tem feridas emocionais. Talvez, só talvez, pode precisar também de libertação, porque talvez tenha dependência do medo, aprisionada pelo medo. Não posso sair à rua, não consigo me relacionar, não ando sozinho, sozinha. Uma pessoa controladora precisa de cura, porque ali tem insegurança, pode ter um trauma. E será que ela precisa ser liberta? Sim. Talvez a doença tenha por muito tempo produzido uma prisão, atraído um espírito de controle, aprisionado no medo de perder o domínio. Se eu perder o domínio, se eu perder o controle, eu não sei lidar com isso. Pessoas que vivem em ciclos de vício, entram e saem vícios, precisam de cura, claro, porque há um vazio ali que está sendo preenchido, mas também precisam de libertação, porque ou tem uma opressão, ou estão presos nesse comportamento, porque esse vazio, essa doença, durante muito tempo em si, a aprisionou no comportamento viciante. Uma pessoa religiosa, é religiosa, conhece a Deus, mas é amarga, precisa de cura, sim, tem uma ferida que não foi tratada, mas também precisa de libertação. Sabe por quê? Porque foi aprisionada no orgulho e na autossuficiência. Eu resolvo sozinho, não há nada de errado em mim. Eu procurar ajuda, eu ouvir aquele homem, eu ouvir aquela mulher, eu ir naquele lugar com aquela gente. Alguns não estão doentes, estão só aprisionados. Outros não estão presos, mas certamente estão sangrando por dentro. Para finalizar, precisamos fazer algumas perguntas de reflexão, para que esse diagnóstico pessoal, cada um reflita sobre si. O que me feriu e ainda me sangra, me faz sangrar? Que ferida eu tenho que de vez em quando eu olho e ainda vejo um vermelhinho de sangue, quando eu lembro? O que me domina, e óbvio, por me dominar ainda me prende. Que parte de mim Deus já curou, mas eu ainda não me liberei, me libertei. Depois de diagnosticarmos cada um a si, nesse exercício, precisamos reconhecer e nos render. Está lá em Salmos 32:3, enquanto eu escondia minhas feridas, que o Salmo diz, meus ossos se consumiam. Admitir o que ainda está doente é o primeiro passo para ser curado. Reconhecer o que me aprisiona é o primeiro passo para ser liberto. Depois de reconhecer e me render, eu preciso entrar em um caminho, digo um caminho, digo uma rota de restauração. Para cura, eu preciso abrir o coração, eu preciso pedir ajuda, eu preciso perdoar, eu preciso restaurar alguns vínculos com pessoas, com Deus, com uma palavra,
com a minha versão do futuro, para um caminho de restauração, na libertação, eu preciso romper padrões. Diga comigo, é sempre o que vem antes. Tem um livro, Poder do Hábito Atômico, que fala um pouco sobre isso, não na totalidade sobre isso. E eu li pouco, mas me recordo que uma parte fala dos gatilhos. Crie uma rotina de gatilhos. Se você, por exemplo, o seu cérebro faz associação com aquilo que vem antes. Então, se após um café, imediatamente você já sair para correr, tomou o café, colocou ele sobre a pia, saiu para correr. Fez o devocional, fechou a página, saiu para correr. No detalhe, fechou e deixou na mesa, saiu para correr. Não passar mais em nenhum lugar, saiu para correr. Logo o teu cérebro vai associar que fechar a página e deixar o livro sobre a mesa é o gatilho, é o sinal para que você saia para correr. Um caminho de restauração para a libertação significa romper padrões, renunciar a alianças e às vezes, óbvio, para alguns, abandonar esse controle. E para manter, pastor, como eu construo um caminho de restauração, mas que vai manter, vive em comunidade, mantenha hábitos saudáveis, permaneça em verdade. Diga comigo a plenitude, diga a plenitude, diga é ser livre, mas também é ser são. Diga livre e são. Diga eu nasci para ser livre e ser são. Diga os meus serão livres e serão sãos. Diga minha casa será uma casa livre, mas também será uma casa sã. Jesus não te salvou e me salvou apenas para sobreviver. Ei, eu tenho uma palavra para você. Jesus nos salvou para reinar. Não sei o que digo, é a Bíblia que vai dizer que vamos reinar com Ele durante quantos anos? Quantos anos? Ninguém? 1000 anos. Esqueça o tempo e quando vai ser, se atenha na palavra que vamos reinar com Ele. Então Jesus não nos salvou apenas para sobreviver nessa terra. Jesus nos chamou para reinar. Ser curado, diga comigo, ser curado devolve o movimento. Quem está aprisionado numa doença emocional ou física não se move. Se é emocional, até consegue andar, mas não se move na vida. Tudo que está ao redor não se moveu. Se tem tristeza, tudo é triste. Se tem amargura, tudo é amargo e as pessoas se afastam. Ser curado vai devolver o movimento. Diga comigo, mas ser liberto me devolve o comando. Digo o domínio. E lá em Gênesis está escrito que Deus nos criou para dominar. E os que dominarem vão reinar. Por isso que nas cartas às igrejas em Apocalipse, entre outras palavras, vão trazer o sentido de que ao que vencer, darei a coroa. Reinado. Então, Gênesis e Apocalipse, Apocalipse e Gênesis, o fim no começo. E o começo revelando o fim. Quem domina, que eu te coloquei para dominar, vai reinar comigo. Diga comigo, porque só rei recebe coroa. Ele diz em outras lá, se não me engano, darei o direito de assentar comigo. Sim ou não? Vai assentar. Quem senta na mesa do rei, diga reina. Diga só rei. Diga só nobre. Pode entrar no salão dos nobres. Diga sentar na mesa dos nobres. É por isso que as pessoas, os religiosos, que nasceram numa nação, mas não nasceram na ração do reino dos céus, não entendiam porque Jesus sentava com os pecadores, porque ele era o rei que se fez servo, mas continuava sendo rei. Então ele, onde ia, tudo ia com ele, porque
ele se bastava e tudo nele se basta. Então quando ele ia, ele levava a mesa, e a mesa que ele sentava se transformava em mesa real, porque a cadeira dentro de um palácio é uma cadeira real. Diga comigo, a mesa dentro de um palácio é uma mesa real. Qual é o nome então das aves que estão dentro do palácio? Se tornam aves? Diga tudo. Atrelado ao rei, se torna real. Lembra do sacerdócio santo? Eleito? Sacerdócio real. Pense na sua família. Se ela estiver aqui, dá uma olhadinha para ela aí. Irmã Teresa, pensa na sua família. Talvez você não esteja vivendo isso, porque não entendeu. Jesus disse, eles veem, mas não enxergam. Eles ouvem, mas não me escutam. Eles não me entendem. Pastor, o que você está dizendo que eu não entendi? Você não entendeu? Sua família também é uma família real. Não tem espaço para escravo numa família real. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Juntos, sendo curado e sendo liberto, cura e libertação, juntas, vai te devolver uma coisa que você perdeu. Que se não perdeu, tiraram de você. Juntos, cura e libertação, lhe devolverão o destino. Porque quando você nasceu, aliás, antes de você nascer, aliás, você só nasceu porque uma reunião no céu aconteceu. E disseram, temos um destino. A quem daremos esse destino? Temos uma proposta. A quem daremos essa proposta? Então nasça Letícia, nasça Isabela, nasça William, nasça Miguel, nasça Tereza, nasça Carol, nasça Moisés, nasça Benjamin, nasça Marcos. Juntos, cura e libertação vão nos devolver o destino que Deus tem para nós. Pastor, o que vamos fazer hoje? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos revele para cada um, para você, para mim, onde nós precisamos ser curados e onde precisamos ser libertos, porque a unção que cura é a mesma que liberta, mas ela só age onde há verdade. Salmos 147, 3 diz, sara os quebrantados de coração e lhes pensa as feridas. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade vos... Tiago 5,16 diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. Lá em Marcos 5 tem muitas histórias. Tem mulher que foi curada, diga, tem mulher que foi curada. Diga, mas também tem homem que foi liberto. Diga assim, Jesus mostra os dois lados da redenção. Diga cura e libertação. Quero orar pela sua vida. Quero que você se ponha de pé. Mas antes nós vamos adorar a Ele, engrandecer a Ele. Sabe por quê? Porque hoje Deus nos fez ver e verdadeiramente nos fez ouvir. Hoje Deus nos fez enxergar e verdadeiramente nos fez ouvir. Hoje entramos aqui como Nicodemos e respondimos
a Deus, quando Deus dizia é necessário nascer de novo, dizíamos para ele, mas como posso eu nascer de novo se já sou velho? Ou outros diziam, Deus, como posso eu nascer de novo se eu já estou na igreja? Deus, como posso eu nascer de novo se eu já prego a palavra? Deus, estou dizendo para o Senhor, como posso eu nascer de novo? Eu não entendo o que é nascer de novo, eu não vejo o que mais eu tenho que fazer, eu não estou entendendo o que o Senhor quer dizer. Talvez durante muitos anos entramos num lugar como esse, respondendo a Deus dessa maneira, como quem dizia, eu não entendo o que o Senhor quer dizer, mas hoje nós vemos, hoje nós ouvimos.